Olá pessoal, bem, eu tenho notado muita dificuldade aí de alguns alunos, né, na hora de compreender a lista linear simplesmente encadeada, que é um tipo de estrutura de dados. Diante então dessa dificuldade, eu resolvi gravar uma videoaulazinha para tentar auxiliar esses alunos no processo de aprendizagem, né, dessas estruturas de dados que acabam sendo bastante úteis na vida de um programador e de um desenvolvedor, ok? Então vamos lá, vamos entender como é que funciona isso aí. Então, antes de falar de lista encadeada, eu vou dar uma explanaçãozinha rápida sobre alocação estática e alocação dinâmica. Vamos começar agora pela alocação estática. Então, a alocação estática é aquela alocação que a gente faz em tempo de desenvolvimento do código, quando a gente declara um vetor, quando a gente declara uma variável, e esse vetor vai possuir o mesmo tamanho, vai possuir o mesmo espaço reservado na memória a partir do momento que ele foi declarado até o final da execução do programa. Então isso é o que se trata, né? A gente fala alocação estática, a gente diz desse tipo de situação. Como é que funcionaria isso? Vamos supor que você declarou um vetor de 10 posições inteiras, né? Ou seja, vai ser uma estrutura que contém 10 casas, onde cada uma dessas casas tem a capacidade de armazenar um número inteiro. Ou você cria um vetor de 20 posições reais. Então quer dizer que esse meu vetor ele vai ter 20 casinhas, né, 20 quadradinhos desse aqui assim, onde cada uma dessas casinhas, dessas posições, terá a capacidade de armazenar um número real. Então, se você declarou esse meu vetor de 10 posições inteiras, esse meu vetor de 20 posições reais, eu utilizando ou não utilizando essas posições, essa estrutura vai continuar armazenada na memória para mim, com a capacidade de 10 no caso dos inteiros, né, que eu dei o primeiro exemplo, e de 20 no caso dos números reais, que foi o segundo exemplo que eu usei. Então, se eu usar duas casas dessas serão efetivamente preenchidas, e as outras 8, no caso do array do primeiro exemplo, que é um array de inteiros, vão estar lá sem uso, mas vão estar ainda reservadas na memória. Então isso aqui é alocação estática. Aqui tem um conceitozinho, né, que vocês conseguem ver na tela, para como que se acessa, né, a posição de um array. E nessa alocação estática, como ela é sequencial na memória, basta eu indicar qual o nome da estrutura e qual índice eu quero acessar, eu consigo acessar ou copiar informação daquela posição na memória a qualquer tempo. Né? Então eu não preciso ter mais trabalhos para poder executar, né, e acessar essa estrutura. Qual que é a grande desvantagem? Bem, você tem que começar a prever na hora da execução do código, na hora da criação do código, qual o tamanho máximo, qual vai ser o tamanho médio que aquela estrutura vai ter que ser utilizada para evitar desperdícios de memória. Né? Aí você me fala, não, mas hoje os computadores têm muita memória, às vezes você está alocando aí 4 bytes, 5 bytes. Só que se a gente estiver trabalhando numa estrutura, né, web, uma alocação a mais de 15, 20 bytes por usuário, se você tiver um acesso muito grande, ele vai consumir uma quantidade enorme de memória desnecessariamente. Então aí você tem que pensar com mais cuidado em quais serão os itens, né, que vão ser utilizados nessa estrutura. Okay? Então a alocação dinâmica é um pouco diferente. Você tem várias formas de alocar dinamicamente uma estrutura. A gente pode utilizar a lista linear simplesmente encadeada, lista linear duplamente encadeada, lista linear simplesmente encadeada com o descritor ou duplamente encadeada com o descritor, lista circular simplesmente encadeada, lista circular duplamente encadeada. Então, tem várias estruturas, tem mais algumas estruturas aí. E a gente consegue, utilizando a alocação dinâmica, implementar outras estruturas também, como fila, pilha, árvore, deck, que são conceitos de se trabalhar uma estrutura
para que ela desempenhe uma função de acordo com a que eu desejo. Tá? Então a alocação dinâmica, agora a gente vai começar a trabalhar, eu vou dar um conceitozinho aqui, que é esse conceito da direita, de como trabalhar a lista linear simplesmente encadeada, e utilizando, né, no caso, a alocação dinâmica. Então a lista linear simplesmente encadeada, ela funciona da seguinte forma. Nós temos as estruturas chamadas nós, onde esse nó eu contenho um campo de endereço, que é esse aqui, e um campo de dado, de informação, onde esse campo vai armazenar essas informações. Tanto é que nessa estrutura está meio difícil de identificar, porque o campo de informação é esse aqui. Então o 3 ficaria aqui dentro, o 7 aqui dentro, o 9 aqui, o 8 aqui e o 5 aqui. Então tem esses dois campos, onde quando a gente tem na estrutura do array, não é só o campo de informação que a gente tem. A gente não precisa saber onde é o endereço do próximo, porque na estrutura do tipo vetor, ele já é sequencial. Aqui não. Aqui eu posso gravar cada um desses nós em posições distintas do HD, onde um nó só vai saber o endereço do próximo nó. Ele não sabe que ele é o primeiro, ele não sabe se tem alguém antes dele, ele só sabe se tem alguém depois dele. Ok? Isso na alocação dinâmica, a gente vai estar trabalhando o conceito de lista linear simplesmente encadeada. Então aqui mais um exemplo de um nó, né? A estrutura nó. Aqui ele chamou de T de estrutura nó. Esse aqui eu peguei num site, muito bom site, que vai ter como referência no final. Onde uma estrutura do tipo nó, ela contém um campo de informação e um campo de endereço, um ponteiro que vai apontar para um próximo nó, uma próxima estrutura subsequente, caso haja. Né? Então, esse campo do tipo nó, essa estrutura do tipo nó, ela tem o ponteiro, né, que é o endereço do próximo nó, e ela tem o dado ou a informação, que é onde vai ficar armazenado o que eu quero trabalhar de informação. Bom, aqui uma representação de uma lista vazia, né, uma das representações de uma lista vazia, e aqui uma representação de uma lista que contém, no caso aqui, 4 elementos. Bom, então reparem que na lista vazia ela não tem nada, então a lista é um ponteiro, então ela aponta para null. Quando ela está vazia, ela aponta para null. E quando a lista não está vazia, ela tem um ponteiro que aponta para o primeiro nó e apenas para o primeiro nó. Por sua vez, o primeiro nó aponta para o segundo, que por sua vez o terceiro, o quarto e assim sucessivamente. Até que eu chegue no último nó, onde o último nó vai apontar para null, porque ele não tem próximo elemento. Ele é o final da minha lista. Ok? Então tá, vamos lá. Vamos partir agora, por exemplo, de inserir no início de uma lista linear simplesmente encadeada. Qual é o procedimento que eu devo executar para inserir no início de uma lista linear simplesmente encadeada? Então eu coloquei aqui. Primeiro passo, alocar o nó. Segundo passo, apontar o novo nó que acabou de ser alocado, né? Para onde a lista já está apontando. O terceiro passo é apontar a lista, que também é um ponteiro, para o novo nó. E o quarto é o novo nó receber o valor que eu quero informar para ele. Talvez não tenha ficado muito claro, né? Então vamos partir agora para o próximo exemplo. Então, inicialmente eu vou testar inserir no início de uma lista vazia e de uma lista não vazia, para eu saber se as duas se comportam do mesmo jeito. Então aqui eu tenho a simbologia de uma lista vazia, onde a lista é um tipo ponteiro e aponta para o endereço null, ou para um null, né? Então o passo 1, o que ele faz? Aloca um novo nó. Então eu aloquei um nó aqui, chamei ele de P novo, né? Uma nova estrutura. Então o passo 1 eu acabei de fazer. Então na memória do computador ela está assim, uma lista apontando para null e um P novo não apontando para ninguém, só está lá reservado na memória. Okay? No segundo passo ele diz o seguinte: apontar o novo nó para onde a lista está apontando. A lista não está apontando para null. Então o campo endereço aqui do campo próximo, né, do meu P novo, ele é do tipo ponteiro também, igualzinho à lista. Então, quando eu tenho campo do tipo ponteiro, eu uso a nomenclatura ou a terminologia aponta para. Né? Então, a lista está apontando, nesse caso aqui, a lista está apontando para null, e aqui
eu mando o meu novo nó apontar também para null, porque nesse caso é onde a lista está apontando. Tá? O próximo passo, ele diz apontar a lista para o novo nó. Então, quando eu vou para o passo 3, a lista deixa de apontar para o null e começa a apontar para o novo nó que eu aloquei, que no caso é o P novo. Okay? E o passo 4, ele vai inserir no novo nó que foi alocado o valor qualquer. Então, basicamente é isso. Para eu inserir no início de uma lista linear simplesmente encadeada, eu segui esses 4 passos aqui e acabou. Está tudo funcionando. Né? Mas e aí? E se a lista já tiver algum elemento? Eu consigo inserir utilizando esses mesmos passos aí no início dela? Bem, vamos dar uma olhada então se a lista não vazia. Então aqui agora essa lista é a mesma lista. Vocês podem ver que eu tenho aqui o nó, só que agora ele não chama mais P novo, tá? Porque ele já acabou a referência, a lista está na memória, mas aquele apelido de P novo já não faz mais jus àquele nó. Então a lista aponta para um nó e este nó, como ele é o único, ele já aponta para null. Vamos ver agora se a gente consegue executar os mesmos passos e conseguir a finalidade de inserir no início da lista. Então, passo 1, alocar nó. Então agora eu aloquei o P novo, que é um novo nó. O passo 2, aponto o novo nó, que é para onde a lista está apontando. Então, o P novo no campo próximo, que é este campo aqui, o campo próximo do P novo é do tipo endereço, então eu consigo apontar ele para onde lista está apontando, porque lista também é do tipo endereço. Né? Então, o passo 3, apontar a lista para o novo nó. Então, a lista também é um ponteiro que tem a designação de apontar para uma estrutura do tipo nó. O campo próximo também aponta para uma estrutura do tipo nó. Então, apontar a lista para o novo nó, ele vai executar esse passo aqui e o novo nó vai receber o valor. Pronto. E inserir no início da lista novamente. Viu como é fácil? A gente não tem muita dificuldade aí. Na próxima videoaula eu quero colocar o código realmente em C, que vai executar a inserção disso na memória e continuar explicando passo a passo para a gente conseguir clarear um pouco mais a ideia de vocês aí que estão interessados em aprender lista linear simplesmente encadeada. Ok? Então, até a próxima. Meu nome é Alisson. Todo mundo aí, fique com Deus. Tchau, tchau.